Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia. O seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. Nosso programa hoje, de número 769, destaca: querem derrotar a mobilização, infiltrando os filhotes de Bolsonaro. Como vocês viram, tem uma infiltração aqui infantil, né? Mas nada que a gente não contorne. Bom, pois bem, vamos começar com uma imagem, né, para a gente falar desse nosso tema principal. Aquela imagem que tem os três heróis da esquerda, ou os três infiltrados, os três filhotes do Bolsonaro. Produção, essa aí, beleza. Então, esses senhores aí, velhos conhecidos, né, de quem acompanha minimamente a política brasileira, deputada Joyce Hasselmann, do PSL, do partido que elegeu o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro. Ao centro, o deputado Alexandre Frota, deputado egresso, eleito também pelo PSL de Bolsonaro, hoje no PSDB de João Dória, e mais à direita, o deputado Kim Kataguiri, do DEM, e deputado que é dirigente do MBL, né, organização da extrema-direita, que despontou aí atuando na campanha golpista para derrubar a presidente Dilma. Pois bem, esses três senhores estão sendo convidados a integrar, né, os atos, a mobilização que a esquerda vem realizando para derrubar Bolsonaro. Bom, como isso aconteceu e o debate sobre esse tema você vai ver aqui como destaque do nosso programa. Então você fica por aí, já pode ir mandando aí a sua opinião, porque esse aí é o tema central. Vale tudo para derrubar Bolsonaro? Aliança com os filhotes do Bolsonaro vai levar à queda do presidente golpista e ilegítimo? Esse é o debate central do nosso programa, que também vai discutir hoje a ampliação da suspeição de Moro para os demais processos de Lula, as pesquisas indicando aí o aumento da reprovação do governo Bolsonaro, que caiu a 23%, segundo essas pesquisas. Bom, a crise que se acelera em torno das negociatas, dos cambalachos na compra da Covaxin e muito mais. Vamos falar também aqui no nosso programa de hoje, o país já chegando pertinho da marca de 510 mil mortos e os políticos interessados aí na música do Roberto Carlos, nomear 1 milhão de amigos. Nós vamos ver como é que isso se torna possível aí com a PEC 32. Vamos tratar também da entrevista concedida pelo presidente Lula, devolvendo aí, defendendo a devolução da soberania ao Brasil. Bom, na destaques internacionais, vamos falar da renúncia no juiz no Peru, que causou aí novo adiamento na proclamação do resultado das eleições presidenciais e da convocação feita pelo governo da Rússia ao embaixador do Reino Unido para exigir explicações e ameaça de bombardear navio britânico que invadiu o mar territorial da Rússia. E, por último, também destaque internacional, a Venezuela recebendo o primeiro lote da vacina cubana Abdala. Bom, tudo isso você vai acompanhar conosco nesse programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente deve estar recebendo aí a companheira Andréa Truz, que apresenta o programa aqui hoje, conosco hoje, debatendo aí, comentando essas notícias, mas que estava aí finalizando uma outra atividade, uma live que ela estava participando. Bom, desde já, saudando aí a presença dos amigos que já estão conosco, né, nesse programa que vai ter, com certeza, muita audiência, muita repercussão pelos temas importantes que ele trata, e por isso nós pedimos a todos vocês que compartilhem, né, chamem a atenção aí dos amigos da esquerda, da direita, né, para ouvir esse debate sobre importantes temas.
né, e sobre os filhotes do Bolsonaro que querem se infiltrar no movimento organizado, impulsionado, levado adiante pela esquerda, pelos trabalhadores e pela juventude. E por isso eu mando já o meu abraço a vocês que vão ajudar a gente nessa empreitada na divulgação do nosso programa e do nosso canal, como vocês fazem todas as noites. O Osni Castro, destacando os militantes da esquerda do PT, os listas da CUT, militantes do MST e do PCO, precisam tomar conta dos atos, diz o Osni. O nosso companheiro Luiz Bergosa, lá do Rio Grande do Sul, dizendo: eu não me surpreendo com mais nada. Já vi esse filme. Ele entra em cartaz seguidamente na história do Brasil. Nós vamos falar disso aqui também. O canal Lucenarga, o Black in Belchior conosco aqui também, o companheiro Lino Alves, lá do Ceará, a companheira Cecília Maria, membro do canal, companheira do Comitê de Luta contra o Golpe do Distrito Federal. Muito boa noite. O Walter dos Santos também chegando por aqui, a Gleice Barros, já destacando aqui que achou que a próxima manifestação vai demorar muito, um mês. Vamos falar disso também aqui no programa de hoje. A companheira Ana Matos, nossa companheira aqui de todas as noites, membro também do nosso canal, ao vivo, já comentando: alô, será que forçaram uma quarentena entre os atos devido ao previsível aumento da Covid em 19 de junho, julho? Não perca, vamos discutir esse tema ao vivo. A Rosália Lux, o programa está acontecendo e eu aqui não estou conectando, não. Agora chegamos, agora o programa começou, né? Muito obrigado aí a Rosália. O Carlos Adustos, muito boa noite também, participando aqui conosco. O Antônio Martins, mandando seu boa noite para a imprensa operária. Bom, e a todos vocês, né, o Compa 29, o Mauro Sou, a todos vocês sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Deixem aqui o seu like, se inscrevam no nosso canal se você não está inscrito, não apertou o sininho, faça aqui a sua inscrição, torne-se membro, né, como o pessoal de Verde aqui, como a Cecília Maria, a Ana Matos, o Carlos Adustos e tantos outros, e contribua regularmente para sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, sem rabo preso com os golpistas e com as empresas capitalistas que exploram o povo. E você pode também, sendo membro ou não, né, mandar a sua contribuição instantânea através do Superchat ou da figurinha, do sticker, aqui no nosso canal, ok? Então a gente conta aí com a sua participação, com a sua colaboração, e nós vamos para a nossa pauta aí já, ao vivo mandando aí, para dar o exemplo, né, já inaugurando aqui, mandando a sua figurinha simpática, 100% aqui conosco, aqui. Muito obrigado ao vivo. E vamos nós, vamos para a pauta, né? E a gente vai começando por aqui, enquanto a Andréia não vem. Não é enquanto o Lobo Mal não vem, como dizia a musiquinha, mas enquanto a Andréia não vem, esperadas aqui por todos nós. Bom, nós vamos começar com duas fotos. Em geral, a gente começa com duas charges, né? Mas desta feita aqui, são fotos que, como vocês vão ver logo na primeira, quase que equivale a uma charge, né? Essa primeira foto. Tá aí. O Bolsonaro fazendo demagogia com operários aí em uma obra no interior do Rio Grande do Norte, e ele posou para a foto aí com os operários. Esses operários que ele está lançando no desemprego, deixando na fome, na miséria. E aí, se vocês olharem aí do lado esquerdo da foto, né, o sinalzinho que os operários estão fazendo na foto, que eles devem ter sido forçados aí a tirar com o Bolsonaro, e o pessoal fazendo o sinalzinho de Lula, né, lá no Rio Grande do Norte. Então, o pessoal aí ao lado, na foto, que o patrão deve ter mandado eles tirar foto com o presidente, e o pessoal tirou a foto, mas não deixou de fazer o sinal do Lula, né? Então, vocês estão vendo aí, nesse nosso começo do programa, né, essa imagem. Bom, e aí nós temos a segunda imagem, né, diz respeito também a um acontecimento destacado hoje aí na imprensa, num evento também no Rio Grande do Norte, né,
Bolsonaro mandou a menina de 10 anos retirar a máscara que estava usando. Né? Vocês têm a foto, mas acho que a produção separou para a gente também um pequeno vídeo. Então aí pode soltar para a gente, produção, por favor. Eles são muito claros, né? Das Alau, eles são muito claros, né? Ok? Alau, eles são muito Pode claros, devolver para a gente. Das Alau, eles são muito Ok, vocês claros. viram aí. É o presidente educador, né? O presidente aí, a criança, a menina de 10 anos, estava lá, coitada, foi forçada aí a se vestir de verde e amarelo para ir falar com o presidente. E aí o presidente educando, aí mandando a menina tirar a máscara, né? A política bolsonarista, direitista, se impondo, ele que é o governo que faz aí essa loucura. Bom, tá aí, tem mais essa imagem também, ele retirando a máscara de uma criança que ele pegou no colo, né? É a política do Bolsonaro para fazer campanha com a direita e é a contribuição do Bolsonaro, ao mesmo tempo que outros setores da direita dão outras contribuições, né? Sendo cínicos, fazendo faltar vacina, fazendo um teatro e não fazendo nada para derrubar o Bolsonaro, e o Bolsonaro agindo aí, né? Ele tirando a máscara, inclusive até do guri que ele colocou nos braços, né? Bom, tá aí. Equivale aí a nossas charges no programa do dia de hoje, né? Mostrando aí a ação do presidente aí, que o pessoal no chat já está falando aí que é um sociopata, um irresponsável sociopata, diz o Gabriel Bizi. Opa, tá aí. E o Lino destacando aí a foto dele tirando a máscara do guri que estava no colo, né? No guri de braços, como diz o nosso amigo cearense, o Lino Alves. Bom, infelizmente não é só o Bolsonaro apronta essas, outros disfarçam melhor, mas a política genocida é a mesma, e os resultados disso aí nós vamos ver daqui a pouquinho nos dados de hoje. Bom, entrando no primeiro pontinho aqui da nossa pauta, né, destacando agora a decisão adotada hoje no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Gilmar Mendes, que declarou Sérgio Moro suspeito em mais 2 processos do Lula. A decisão vale para os casos do sítio de Atibaia e de imóveis em São Paulo, processos que voltam por conta da suspeição, né, do reconhecimento da parcialidade do ex-juiz fascista Sérgio Moro à estaca zero. Né? A decisão foi adotada na tarde dessa quinta-feira, né? E vale especificamente para esses 2 processos, que não equivale, obviamente, fica aí como uma ameaça contra o ex-presidente Lula, mas terão que retomar a estaca zero, né? E as provas fraudulentas apresentadas ao longo do processo não poderão ser reaproveitadas, né? Já que todo o processo foi considerado suspeito. Segundo o advogado do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin e Valesca Martins, eles divulgaram uma nota em que consideram que a decisão do ministro Gilmar Mendes confere a amplitude necessária à suspeição do Moro, que foi consolidada aí pelo julgamento que foi encerrado aí nessa semana pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, evidentemente uma evidência muito clara da crise, né, que vai, por um lado, reafirmando aí o caráter fraudulento das condenações impostas ao ex-presidente Lula, e no momento que a gente dá essa notícia, adentra, né,
não com... justamente quando a gente mostra, aí a produção colocou a imagem do triplex, né, o triplex que não era do Lula, né, mas pelo qual o Lula foi condenado e permaneceu na prisão por 580 dias, né, em processos totalmente fraudulentos. Bom, e no momento que a gente fecha essa notícia, já está conosco a companheira Andréia Truz, que vai dar uma boa noite para a gente aí. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos e a todas. Vamos em mais um, não é, Toninho? Mais um resumo do dia. Seja, já estou aqui chamando o pessoal, falando para todos aqui que estão aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Cheguei atrasada, né? Mas cheguei. Mas não vai ser descontado do seu salário, até porque aqui a gente não tem salário. Beleza. Bom, vamos em frente, então. Eu vou levantar aqui a próxima notícia e a Andréia comenta comigo, né, que diz respeito às pesquisas divulgadas hoje, que apontam que a aprovação do governo Bolsonaro teria caído para 24%, enquanto a reprovação chegou aí, bateu a casa dos 50%. Segundo a pesquisa divulgada pelo IPEC parece, inclusive, que é um novo instituto criado aí por um racha, né, pela ex-diretora do Ibope, né, que criou aí um novo instituto aí na disputa de mercado, né, essa área aí que rende muito dinheiro, né, é uma área que é importante para setores da burguesia. A gente sempre confere, né, como a pesquisa é um negócio, né, ela sempre está ligada aos interesses de quem a produz e a divulga, né, mais do que, em geral, um exercício de estatística, são também uma peça de propaganda. Mas o fato é que, desta feita, a pesquisa está mostrando aí, como vocês têm aí, tem um gráfico aí que a produção mostra a pesquisa para a gente, que continua em queda aí a aprovação do governo, enquanto dispara, né, aqueles que caracterizam aí que o governo é ruim ou péssimo. Se vocês veem aí no gráfico, de fevereiro para cá, portanto, nos últimos 4 meses, a avaliação de ruim e péssimo saltou de 39% para 50%. Né? E aqueles que consideram o governo como ótimo ou bom caiu de 28% para 23%, segundo a pesquisa. Né? Obviamente que é o resultado, é reflexo direto, né, das mobilizações das últimas semanas, né, quando centenas de milhares de pessoas foram às ruas, e precisa até desconfiar, será que ainda tem 23% de pessoas que consideram o governo como bom ou ótimo? Né? A gente não consegue encontrar essas pessoas aí no mundo real. Né? Quando você vai às ruas, faz panfletagens, são raros, cada vez mais raros, né, aqueles que se manifestam efetivamente em apoio ao bolsonarismo. E, evidentemente, ainda tem um certo apoio, né, continua sendo o político da direita com maior apoio, por isso o chamado centro, né, a direita tradicional, a direita golpista, tem enormes dificuldades, né, para apresentar aí uma alternativa própria, para chamar de sua, diante dessa situação. Eu vou passar para a Andréia, ela comenta essa notícia e já passa para a próxima, para mais um capítulo da crise do governo Bolsonaro. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, eu concordo com você, porque eu acho que a manifestação no sábado deixou isso nítido, né? Muito cheio, né? Tinha muita gente. E não só isso, não sei se você reparou, mas o que tinha as pessoas que estavam, né? Porque a gente sabe como que é, né? Você tem a passeata e as pessoas que ficam, às vezes os transeuntes estão ali, às vezes param para acompanhar, e as pessoas que paravam ali elas aplaudiam, né, a manifestação. Então você vê que realmente esse número que, inclusive, você tem ali, né, que a queda foi para 24, você tem sites que falam que foi 23, e que esse 49 é 50, não é? Que é uma margem de erro normal, mas eu acho que eu acho que esses números são importantes. Por exemplo, 50 é melhor você ter 50 de reprovação e a aprovação cair para 23 do que esse 49, 24. Então vamos levar que foi 50 também, né? Tá ali para o 50.
Ele ouviu 2.002 pessoas, né, em 141 municípios, Toninho, que eu acho que é outro ponto fundamental, né, que as manifestações também fizeram, e a gente teve essa cobertura no 247, e aqui também teve, né, a cobertura, mas os municípios aumentaram a participação, né? Então, as pessoas estão acordando, eu acho que é um fato importante, que a falta de vacina, que esse desgoverno, que o preço alto do combustível, que o preço alto da alimentação, né, que esse discurso, uma narrativa negacionista, que né, setores do governo, né, que faz parte ali, que apoia o governo, como as Forças Armadas, ligados ao Bolsonaro, continuando a apoiar, né, ou estão procurando agora ali, né, se é a terceira via ou a segunda via, né, e colocar o Bolsonaro fora da jogada. Eu acho que isso é um pouco resposta desse número também, né, além da manifestação, dessa aprovação que caiu, e caiu bastante, né, Toninho? Eu acho que a pesquisa anterior, só para a gente comparar, ela tinha 28% de ótimo bom, nesse regular 31, eu não sei como é que alguém pode chegar a achar isso regular, né? E o ruim péssimo 39. E 2% que não souberam responder. Eu creio, Toninho, que também, com o passar do tempo, e as famílias já estão entrando num processo, né, contra o governo Bolsonaro, né, contra o Estado, mas eu acho que deveria, né, localizar isso, famílias que tiveram seus parentes que faleceram por conta do Covid. Então, conforme isso for, né, aumentar e cada vez mais sendo divulgado, a tendência mesmo é que ele tenha maior reprovação, né? E esses números estão aí para isso, para provar, né, Toninho? Então, eu acho que é importante a gente, né? Então, vamos focar? É 50, né? Então, caiu, né? Ele está com 50, Bolsonaro, a reprovação dele salta de 39 para 50, e a aprovação dele foi para 23. Eu acho que esses números são importantes. Ok. Bom, eu antes de deixar a bola com você para você tratar do próximo tema aí, se o Bolsonaro mandou ou não mandou investigar, né, a compra irregular das vacinas, eu queria só fazer um comentário aqui. Mauro sou eu, dizendo que, comentando aqui os dados da pesquisa, ele falou que acha que esqueceram de colocar a vírgula, né, na aprovação do Bolsonaro, que era 2,3, e aí o pessoal esqueceu da vírgula, ficou 23% de aprovação, né, segundo o Mauro Sou. Bom, agradecer aqui o nosso amigo Luiz Bergosa, pela minha simpática, mandou para a gente aí uma contribuição, e chamando vocês todos aí a contribuírem, mandar seu superchat, seu stick, não precisa se intimidar, qualquer valor, né, de 99 centavos a 99 mil, você pode mandar aqui, nós precisamos muito da sua ajuda para sustentar o trabalho dessa imprensa revolucionária. Bom, vou devolver para o André. E aí, o Bolsonaro mandou investigar a compra milionária superfaturada da Covaxin, como supostamente denunciado pelo deputado Luiz Miranda? Não, André? A Polícia Federal falou que não recebeu absolutamente nada, não é? Nada. Olha, Toninho, eu acho que pela primeira vez aqui, primeira vez não, né? Vamos combinar, também não vamos ser injustos, porque tem rachadinha aí desde, né, há quase 30 anos ali que eles fazem rachadinha, e a gente tem que colocar um nome para isso, que eu acho que não é o ponto central da discussão, mas enfim, é o que a população e a sociedade brasileira, com essa perspectiva moral, levanta como algo, que levantou sempre como algo, mas ele não é corrupto, né? E nunca levou em consideração o fato de que a rachadinha é uma corrupção. Ponto. Agora nós temos um caso, efetivamente, aí de que tudo leva a crer que era, sim, né, um processo de corrupção. Não podemos também dizer que não é verdade, né, Toninho? Porque não é fogo inimigo, é fogo amigo, não é? Então, acho que o Luiz Miranda, que é um bolsonarista, né, ele disse que encontrou o Bolsonaro, inclusive, para apresentar suspeitas, né, sobre a compra da Covaxin. Ele levou seu irmão, né, que é o Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que é servidor público da saúde, né, do Ministério da Saúde. E ele afirmou ter recebido pressões anormais para a compra de uma vacina, e o preço também é um pouco anormal, né, Toninho? Antes a gente tinha ali, e por outro lado, você tem uma dificuldade muito grande, e isso foi, né, a gente já sabe,
esse ritmo da compra da vacina, nessa negação em comprar vacina, seja a Pfizer, seja a própria, ou a produção mesmo, né, de ter os insumos para poder fazer a Coronavac ou a Butanavac. Quer dizer, então, o governo criou todos os motivos para a gente chegar nisso, e agora tem um ponto central que era para favorecer um grupo, não é, Toninho? E favoreceu com... Agora, a gente vai ver isso, né? Vamos ver o que vai chegar, o que tem de informação. Agora, para a sua pergunta, eu posso te garantir, PF não recebeu ordem de Bolsonaro para investigar compra da Covaxin, né? Vamos ver. Então, é sinal de que havia ali uma tentativa de que, né, vamos deixar passar, vamos, né, a coisa deixa ali, né, não tem nada de legal, de irregular, e é bom, né, para o gado bolsonarista compreender que, entender, né, que corrupção também é isso, né, isso é corrupção, além do crime todo que ele cometeu com relação à falta de compra de vacinas. Então, Toninho, o que eu penso que no final, agora a gente vai ter que, né, tem amanhã, né, a fala dele, vamos ver se ele... E agora, hoje a situação foi, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi um pedaço da CPI, e foi o Omar Aziz, eu acho, que falou, olha, a gente tem que ter um certo cuidado, né, essa pessoa, né, falando do Luiz Miranda, ele tem que vir, tem que ter... Falando, não era do Luiz Miranda não, mas era da pessoa da Precisa, né, o dono, enfim, o presidente. Ele precisa ter uma, né, ser salvaguardado, ele tem que ter uma segurança, já basta o que aconteceu com o Adriano, então, e aquilo gerou, né, uma comoção ali, porque pode ser que seja um fio da meada, né, Toninho? Vamos ver. Você tá sem áudio. Na peça atrás do computador, ou em frente ao computador, que é a peça humana. Sem dúvida alguma, um sintoma muito claro do agravamento da crise, né? E nós vamos tratar justamente de mais um sintoma dessa situação, porque em meio aos gigantescos atos, como a Andréa destacou, espalhado pelo país inteiro, reunindo aí mais de 500 mil de pessoas nas ruas, justamente no dia em que o país ultrapassou 500 mil de mortos, né? Infelizmente, no último final de semana. Refletindo essa situação, nós tivemos aqui essa semana uma preocupação muito grande, não só do Bolsonaro, que já demonstrou aí que está trêmulo, que está preocupado com as manifestações, mas de toda a imprensa e de toda a direita, né? Nós, no começo da semana, já no domingo, na segunda, nós destacamos aí os artigos. Por exemplo, a revista Veja tirou uma matéria dizendo: é preciso deixar a bandeira vermelha em casa, né? Reclamando da característica combativa dos atos, né? E clamando aí por um espaço para a direita no interior dos atos. A mesma política foi adotada pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, né? A direita muito preocupada, né, que os atos com seu caráter combativo. Bom, aí no dia de hoje, nós tivemos 2 momentos importantes. Um primeiro nós já aqui e criticamos, que foi a reunião da Frente Fora Bolsonaro, da coordenação, uma reunião meio clandestina, né? Chama atenção para o fato de que nós, que somos um elemento impulsionador desse movimento, que chamamos o primeiro grande ato de rua, né, pelo Fora Bolsonaro, no 1º de maio de luta, e fomos esqueceram de nos avisar, né? Bom, tá aí, a produção achou pra gente aí, ó, a matéria da Veja: deixe a bandeira vermelha em casa, né? Manifestantes de todas as cores precisam eliminar a pecha de esquerda do movimento. Quer dizer, a direita reclamando que o ato não pode ser de esquerda, né? Que seria uma pecha. De novo, Toninho? De novo? De novo. Eles querem reeditar 2013, né? Exatamente. E a Andréa, nós que tivemos aí nos atos, vimos como os atos eram combativos e tinham mesmo esse caráter de mobilização, que tudo aquilo que diz respeito aos interesses do povo é coisa da esquerda. Bom, a segunda aconteceu hoje, né? Foi chamada aí uma reunião da qual
nós participamos, fomos convidados aí pela presidenta do PT a participar, uma reunião para discutir aí um chamado super pedido de impeachment, né? No momento em que já se acumulam na Câmara dos Deputados 120 pedidos de impeachment, né? Surgiu aí de setores da esquerda unificar, né, o maior número de pedidos. Nós somos signatários, junto com partidos de esquerda, de muitos desses pedidos, né, feitos já no ano passado. Bom, e aí se realizou uma reunião para realizar um debate. Para, digamos assim, alimentar aqui a nossa informação, o nosso programa, nós vamos colocar aqui um vídeo que nós gravamos logo a apresentação dessa reunião. A reunião acabou aí logo depois do meio-dia, e imediatamente após o fim da reunião, nós tínhamos a Operária TV o programa Colunistas ao Vivo, né, que nós participamos todas as quinta-feiras ao meio-dia. Então nós gravamos imediatamente na sequência. Estava terminando, aí o pessoal estava se despedindo do programa, e nós entramos no ar para apresentar aí um balanço, justamente destacando o fato que nós achamos do mais grave e mais peso de todos que aconteceu nessa reunião. Nós vamos colocar, então, um trecho dessa gravação, feita aí no calor dos acontecimentos, né, na sequência, e depois a gente volta para comentar aí esses acontecimentos dessa importante da reunião, mas que, como nós destacamos, aí apresenta um problema da maior gravidade, né, um verdadeiro crime contra as mobilidades. Então, a produção vai botar o vídeo aí para a gente, um trecho do balanço que nós fizemos, a queima-roupa, né, logo em seguida ao final dessa reunião. Pode soltar a produção, por favor. Olá, amigos. Acabamos de participar da plenária nacional em torno do impeachment do presidente legítimo Jair Bolsonaro. E nos deparamos nessa reunião com um verdadeiro golpe contra as mobilizações que tomaram conta do país no último dia 29 de maio e 19 de junho, que, por sua vez, foram o resultado de um amplo processo de luta e de mobilização que o nosso partido e os coletivos de luta contra o golpe, junto com outros setores da esquerda, levaram adiante em todo o país, destacadamente no 1º de maio de luta da Praça da Sé, nas mobilizações no dia 13 contra o genocídio do povo preto. Essas manifestações abriram caminho para a derrubada do governo Bolsonaro, para criar uma mobilização ainda maior, mais poderosa, trazendo para as ruas as grandes mobilizações de luta dos trabalhadores e da juventude, e levar aquilo que todo o país anseia nesse momento: por fim ao governo genocida, de fome, de miséria, de desemprego, imposto pela direita golpista, que tem à frente Bolsonaro, mas que foi apoiado por todos os inimigos do povo, que foi imposto como resultado de um processo fraudulento de golpe de Estado, de prisão do ex-presidente Lula. Pois bem, nessa plenária realizada na manhã de hoje, surgiu como que do nada a proposta de trazer para esse movimento elementos da direita golpistas, elementos destacados que apoiaram o governo Bolsonaro, que foram às ruas para a derrubada da presidenta Dilma, que saíram às ruas comemorando, apoiando a prisão criminosa do ex-presidente Lula. Como, por exemplo, o MBL, o deputado Alexandre Frota, agora que na reunião teve a cara de pau de se dizer convertido à centro-esquerda. Está aí ele ao lado do governador genocida de São Paulo, João Dória, e Joyce Hasselmann, ela mesma, ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, bolsonarista de primeira hora, todos eles inimigos dos trabalhadores, que participaram da aprovação de tudo aquilo que ataca, que atinge diretamente os trabalhadores,
como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, querem enfiar esses submarinos, esses inimigos do povo brasileiro, como parte do movimento que se ergueu na luta nas ruas nos últimos dias. Isso para preparar ainda mais que do movimento se acerquem e que tomem conta do movimento elementos ainda mais reacionários, ainda mais criminosos, como é o caso do PSDB de Fernando Henrique Cardoso, do DEM, de elementos como Rodrigo Maia, no que eles chamam de uma imposição, sem consulta a ninguém da chamada Frente Ampla. Essa manobra foi feita sem a discussão em nenhum fórum democrático, sem a discussão com aqueles que nos últimos dias realizaram essas manifestações. E são a política para levar à derrota a mobilização que nós vimos realizando nas ruas. É a repetição do que a gente viu em 1984 com a campanha das diretas, que, iniciada como um movimento de mobilização dos trabalhadores e da esquerda, foi tomada, foi roubada desses setores pela direita e resultou no famigerado governo Sarney. É a repetição do que a gente viu no começo da década de 90 com a campanha do Fora Collor, que, sendo realizada pelos estudantes, pelos trabalhadores, de novo pela esquerda, foi roubada pela direita e deu lugar ao famigerado governo de Itamar Franco, da privatização da CSN, da política de ataque aos trabalhadores e, como parte dessa continuidade dessa política, a eleição do governo famigerado de Fernando Henrique Cardoso, da era FHC, das privatizações, da fome, da destruição do país. Querem repetir essa derrota, querem repetir esse golpe de trazer esses inimigos do povo, esses calhordas, genocidas, para dentro do movimento de luta e esfriar e derrotar, desmoralizar o movimento. Na reunião, nós do PCO nos manifestamos totalmente contrário a essa iniciativa, diante de um silêncio muito claro de todos os setores da esquerda, inclusive daqueles setores, como da chamada Assembleia do Povo, que fazem críticas ao PT, que criticam o ex-presidente Lula, mas se omitiram, se calaram vergonhosamente diante dos submarinos da direita. Queremos chamar a atenção e propor a necessidade de um amplo debate democrático com plenárias do movimento para discutir essa situação. Essa situação só se tornou possível voltamos. Opa! Voltamos agora? Agora voltou o áudio. Voltou. Beleza. Bom, voltamos. Vocês viram aí um relato mais ou menos imediato do que aconteceu na reunião. Quem quiser acessar, está no nosso canal aqui, nos arquivos, no programa Colunistas ao Vivo de hoje, na íntegra. Bom, mas eu queria destacar esses problemas, né, que são aí trazer o Frota, que participou da reunião, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, se fosse uma reunião presencial, a gente ia pegar um porrete e propor expulsar o Frota na porrada. Porque numa reunião que está à esquerda, que tem hombridade, o Frota não pode nem entrar na reunião. Tá certo? Isso aí é um nazista, é um cara, um machista, um inimigo do povo, né? Um desqualificado, um desclassificado. Na reunião online também serve para essas coisas. Né? Apareceu aí a Joyce Heisman, né? Halseman, sei lá, a pronúncia aqui já me... amiga do Dória, do Bolsonaro, né? Que fazia aí uma intensa campanha contra a presidenta Dilma, todos eles, né? Que foi... Ela, inclusive, mesmo depois da deposição da presidenta Dilma, ela continuou fazendo campanha de que a presidenta Dilma deveria ir parar na cadeia. Ela era favorável, né? Bom, não estava na reunião, mas apareceu como sendo convidado, né? E se somando à iniciativa dos organizadores da reunião, o Kim Kataguiri, o MBL, né? Esse aí do Tchau Querida, né? Amigo do Aécio, do Eduardo Cunha. Bom, nós queríamos destacar o seguinte, que elementos como está aí o Frota, né,
defensor do Lula na cadeia. E aí a gente, quem estava no ato, né, viu a rejeição. Está aí a declaração da Joyce enquanto líder do governo, né, cumprimentando a Lava Jato, né, está nessa operação criminosa que levou Lula e outros inocentes aí a fraudulenta, né, e ela defendendo aí, enquanto líder do governo, a própria prisão da ex-presidenta Dilma, né, dizendo que ela tinha ficado para trás e que ela precisava ser colocada na cadeia, né? Então, esse tipo de gentalha, né, de gente que se junta com Eduardo Cunha, como aí está aí o Kim Kataguiri, né, foi contado com verdadeiros cavalos de Troia, né? Queria destacar que nós falamos disso no ato na Avenida Paulista, né, que precisava evitar os cavalos de Troia. Está aí os cavalos de Troia, e eu diria que esses ainda, eles são só os filhotes do Bolsonaro. O cavalo é a linha de frente, né, para preparar a entrada de outros elementos ainda mais, peixes graúdos. Esses aí são os filhotes de bagre, são as piranhas, né, esse mar de tubarões, de verdadeiros tubarões que alguns setores querem ver esvaziando as mobilizações. Se a gente juntar as duas coisas, o adiamento das mobilizações por quase 40 dias, né? Teve gente que perguntou, será que é por causa da Covid? Não, é por causa de outros vermes, de outros vírus. É o vírus da direita, né, que querem infectar o movimento. É a política do pessoal que quer acompanhar a Veja e tirar o vermelho dos atos. Para tirar o vermelho dos atos, precisa trazer a direita verde e amarela para dentro dos atos. É a política da Frente Ampla, que quem minimamente a história do Brasil, né, olhando de um ponto de vista da luta de classe, da realidade, entende claramente já esse filme, como teve gente que já escreveu aqui no nosso chat, a gente já viu. Né? Na hora que o povo se levanta, toda vez que o povo se levanta no Brasil, vem os responsáveis pelo sofrimento do povo dizer, não, deixa com a gente, deixa que a gente cuida. O povo estava nas ruas para derrotar a ditadura, vieram os espertalhões da direita e falaram, não, deixa com a gente, nós vamos aprovar uma emenda no Congresso Nacional e vai ter eleições diretas. Todo mundo sabia que o Congresso não ia aprovar absolutamente nada para o Congresso da ditadura. Foram lá, fizeram um acordo para eleger o ex-presidente do partido da ditadura, a Arena, né, o PDS, o José Sarney, como presidente do Brasil. Foi o resultado da mobilização das diretas, né, que muita gente fala que foi uma maravilha. A gente tem que olhar as coisas pelo resultado. Depois veio o Fora Collor. Qual foi o resultado, né, daquela mobilização espetacular da juventude? O resultado que vieram os espertalhões da direita, junto com vários espertalhões da esquerda, que foram parar no governo do Itamar Franco. É bom lembrar o caso da ministra Luísa Erundina, entre outros. Foram dar sustentação ao vice do Collor, que continuou a mesma política do Collor e ajudou a eleger na fraude o Fernando Henrique Cardoso. Então, obviamente que é preciso denunciar essa política. Por último, eu reforço aquilo que a gente disse, chama atenção o silêncio sepulcral, inclusive daqueles setores da esquerda que se dizem radicais, né, que ontem mesmo fizeram uma plenária, a chamada Assembleia do Povo, para criticar o Lula, a CUT, a CTB, o PCdoB, porque tinham desmarcado o ato para dia 24. Perto disso que fizeram hoje, marcar o ato para o dia 24 não foi nada. Né? Perto desse golpe dado hoje, né, nessa reunião, onde nós estamos de acordo que houvesse uma mobilização em torno de pressionar pelo pedido de impeachment, que a gente sabe que não é a medida em si que soluciona, o que resolve é a mobilização. Né? Por isso nós apoiamos, nós participamos, fomos convidados e comparecemos à reunião com esse espírito. Né? Por exemplo, o deputado José Guimarães, do PT, falou da importância da mobilização popular, mas mobilização com Kim Kataguiri, com Joyce, com Alexandre Frota, Satanás, Beelzebub, demônios, tá certo? E outras
outros seres bestiais aí, isso aí, né? Nós estamos totalmente contrários, nós vamos chamar a população a repudiar isso daí, a colocar para correr, né? Esse pessoal não tem que ser bem recebido pelo aquele público sério, honesto, trabalhador, lutador que construíram as mobilizações até agora, porque isso aí é um sinal muito claro de traição, né, de derrotar as mobilizações. Esse é um panorama, um negócio muito importante. Né? Já tinha um pacote pronto, apresentaram lá a proposta de dia 30 entregar aí esse pedido de impeachment, mostrando, inclusive, que ninguém quer fazer mobilização nenhuma. É só para roubar a mobilização. Porque dia 30 é quarta-feira, ninguém vai mobilizar nada, não vão tirar um único panfleto, vão fazer no meio do dia, num dia de semana, para não levar ninguém, mas para aparecer na Globo, para aparecer na Folha de São Paulo, na Veja, que agora o Alexandre Frota, a Joyce, o Kim Kataguiri, eles são democratas, eles são pessoas progressistas. Como disse o Alexandre Frota na reunião, a Joyce disse que ele era uma pessoa da direita, a Joyce reclamou na reunião que as manifestações estavam vermelhas demais, que precisava levar empresários para a mobilização, que tinha muito vermelho demais, que tinha esquerda demais. E aí ela invocou aí, gente de direita, como eu, como o Alexandre Frota, como o MBL, precisamos ter mais espaço. E aí o cínico do Alexandre Frota falou, não, agora eu sou de centro-esquerda, eu não sou mais de direita, né? Querendo passar o aplique, o estelionato, né, de que ser do PSDB do Dória é ser de centro-esquerda. Bom, a gente segue na nossa pauta, logicamente que a Andréa que vai falar para aqui logo em seguida aí da consequência dessa situação no país, que é os números da Covid, mas se você quiser comentar um pouquinho, fique à vontade, Andréa, antes de anunciar aí a próxima notícia. Vai lá. Ô, Toninho, eu acho que o perigo é esse. O perigo é que a gente já tinha catado a bola, virar um 2013. É o que eles querem mais uma vez. A minha câmera está um pouco ruim. É o que eles querem mais uma vez, né? Tirar os partidos, tirar os sindicatos, tirar todas as representações que tinham ali de movimentos sociais e impor ali, não é? A esquerda, a direita cheirosa, né? Como a Catanhede chama, né? Os PSDBistas, né? Então eles querem isso, eles querem, e concordo com o que você falou, e no final tirar uma foto ali e sair na Veja, né? Porque colocar empresário para quê? Né? Os que apoiaram o Bolsonaro, né? Eles vão fazer o quê ali numa manifestação contrária, não é, ao Bolsonaro? Alexandre Frota, centro-direita, quer dizer, se aumentar e ampliar esse movimento é uma coisa. Agora, impor ali e tirar a bandeira, as bandeiras, né, as bandeiras partidárias, as bandeiras, né, os movimentos sindicais, os movimentos sociais, e se isso for permitido, a gente entra no outro 2013 e aí foi, né? Aí foi. Já posso entrar no comentário, Toninho? Vai em frente. Eu volto. Então, beleza. E aí, né, e para piorar, né, o Brasil já se aproxima 510 mil mortes por Covid, com 2.042 mil mortes registradas nas últimas 24 horas. Então, o país contabiliza hoje 509.282 óbitos e 18.243.391 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos, né, de imprensa que tem ali com a Secretaria de Saúde. Bom, Toninho, o ponto que eu acho que chama muita atenção é que os nossos números de novos infectados aumentaram muito, né? Nós batemos o recorde de ontem para hoje, e aí esses números continuam, né? Porque era interessante, né, a gente no ano passado, quando a gente falava de uma média, era em torno de 1.000, uma média em torno de 1.500, agora a média em torno de 2.000, e para eles, né, enfim, para o Ministério da Saúde está tudo certo, está tudo bem, segue o fluxo. Mas, na verdade, nós temos, né, hoje registrado 2.042 mortes nessas últimas 24 horas, né, a média desses últimos 7 dias chegou a 1.873 casos, né, abaixo de 2.000, pelo terceiro dia seguido, mas em comparação, né, a média de 14 dias teve uma queda de 2%. É o terceiro dia que segue instabilidade, porém, né, há um patamar que já demonstra ali uma característica que é o que eu acabei de citar,
que continua elevado, né? Levando em consideração, Toninho, que está esfriando, né? Levando em consideração que tem e esses números de casos que aumentaram, né, muito nessas últimas 24 horas, a tendência é que tenha um aumento, né, Toninho, e que esses números, sobretudo agora no inverno, né, aumentem. Bom, a sequência da última semana foi 2.039 casos na sexta, no sábado já aumentou para 2.073, domingo tem aquela variável, né, por conta de dados, 2.063, segunda 2.059, terça 1.962, quarta 1.915, quinta 1.873, né? Olha, Toninho, 3 estados apresentam uma tendência de alta nessas mortes, que é o Paraná, Minas Gerais e Tocantins, né? A gente tem que levar em consideração que o Brasil como um todo, né, o total de mortes foi, que eu já citei, né, 519.282, portanto amanhã a gente já chega em 510 mil mortes, levando em consideração que no sábado, no dia da manifestação, nós atingimos, né, superamos até 500 mil mortes. Olha, Toninho, eu acho que o ponto que me deixa assim, mais assustada é que eles falam em estabilidade em 3 estados, né, falam em queda, mas o número sempre é alto, né, sempre é muito alto. E a gente fica com né, com esse desgoverno que também não agiliza a situação e muito pelo contrário, né, atrapalha. Passo para você. Ok, é isso aí, a Andrea oferecendo para a gente aí, apresentando os números dessa catástrofe, né? Porque aqui na imprensa alternativa a gente não vai fazer o papel vergonhoso da imprensa golpista, que é esconder essa situação, lançar aí uma cortina de fumaça sobre a dura realidade que a gente continua enfrentando. Bom, agradecer aqui aos superchats, as figurinhas simpáticas enviadas aí pelo Desta Vez Eu Consigo, também pelo companheiro José Neri, obrigado aí pelas contribuições, e são bons exemplos aí para serem seguidos por todos que nos acompanham, porque a gente aqui precisa muito da sua contribuição, né, é fundamental para levar adiante, manter funcionando a Causa Operária TV. Bom, destacando aqui brevemente na nossa pauta, a CUT denunciou hoje aí, no seu site, que os políticos poderão nomear nada mais, nada menos do que 1 milhão de pessoas, ou parentes, amigos ou parentes, se a PEC 32 for aprovada. A PEC 32 é a que trata da reforma administrativa, né? Bom, as lideranças dos sindicatos, das federações e confederações estão alertando sobre os riscos dessa reforma. Há uma campanha, como de costume, profundamente reacionária, né, para procurar apresentar. Isso aí vem desde a época, se intensificou na época do Collor, né, que procuravam apresentar aí os servidores públicos como marajás, né, não a meia dúzia aí de funcionários, de servidores, os altos escalões do executivo, do legislativo, do judiciário, que chegam a ganhar mais de R$500 mil por mês, né? Não os militares aí que tiveram um aumento absurdo agora no governo Bolsonaro, mas o servidor público em geral, né? Esse servidor, que a maioria, que ganha menos de R$3 mil, né? Que é menos daquilo que deveria ser um salário mínimo no país, que segundo o Diese, no mês de maio deveria de ser de mais de R$5.500, né? Para cumprir, isso aí não chega nem a cumprir aquilo que está estabelecido lá no artigo 5º artigo 5º da Constituição, né, artigo 7º, que estabelece que o salário mínimo deveria cumprir com as necessidades do trabalhador e da sua família. Pois bem, a conta aí é que 1 milhão de cargos do serviço público passariam a ser de nomeação, né? Então a gente lembra aí da música do Roberto Carlos, da década de 70, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Os políticos, se aprovada essa reforma, vão poder colocar 1 milhão de amigos em cargos públicos, né? Vai ser a política de nomeação, de escolha, de demissão dos servidores públicos, a bel prazer, né, daqueles que ocuparem aí o comando do executivo, do legislativo, etc. e tal.
quer dizer, a política de acabar com a estabilidade do servidor e estabelecer aí todo tipo de ataque e perseguição ao funcionalismo. Bom, a gente vai falando mais sobre esse tema, é preciso mobilizar os servidores, né? É preciso denunciar essa política. E obviamente que toda essa política de ataque aos servidores e aos trabalhadores é da perda da soberania do país, né? E numa entrevista hoje, concedida pelo ex-presidente Lula, ele falou sobre esse tema. A Andréa vai contar um pouco para vocês aí do que o Lula destacou nessa entrevista concedida hoje. Pois é, gosto quando tem notícia boa, viu, Toninho? Fico muito feliz quando a gente divide a pauta. Ele fala o seguinte, que a causa dele é devolver o Brasil à soberania, né? E aí ele fez uma entrevista, né, ao Telesur, e ele defende um Brasil soberano, que volte a ser protagonista internacional e que ajude a desenvolver toda a América Latina. Portanto, né, ele volta com um objetivo político que ele já construiu, né, Toninho? E eu fico tão feliz em ver, né, e a gente poder... Porque a gente sofreu demais, né? A militância sofreu muito, muito em ver esse golpe absurdo de 2013 para cá. Por isso que a gente não pode errar, né, Toninho? Por isso que a gente não pode cair nessa armadilha dessa direita querendo tomar, né, para si essas manifestações, como ocorreu, como você mesmo disse, até em 84. Bom, de qualquer forma, ele falou, ele conversou com o jornalista Jorge Gestoso, e ele defende uma América Latina que trabalhe unida para o desenvolvimento regional, né? Ele fala que ele crê, né, que tem uma possibilidade de construir uma América Latina, uma América do Sul, como um grande bloco econômico. Portanto, mais uma vez, né, trazendo essa relação que eu acho muito importante, defender, né, a política econômica na América, né, e como uma forma, né, de impor ali na América do Sul também, né, como um bloco econômico muito forte. Ele também fala que vai reforçar as relações com o continente africano e os BRICS, né, uma outra característica que era muito, e deu certo, né. E ele fala que é uma tradição nossa, né? Cita, inclusive, isso, fala que o Brasil não tem inimigos. Quer dizer, ele revolta, né, Toninho? Ele volta com observações importantes, volta com política externa, volta com contato, né? E os BRICS é extremamente importante, mais um bloco, né, formando ali um bloco que tem uma perspectiva econômica importante, né, de ajuda, de colaboração entre esses países. Por outro lado, ele mantém também, né, e para além, né, ele mantém essa ideia, né, de uma América Latina e uma América do Sul forte para contrapor essas forças, né, Toninho? E ele pode falar isso com propriedade, né, porque a Lava Jato, ela teve esse papel que era acabar, né, com essa unidade latino-americana. Na verdade, eles surgiram como uma unidade latino-americana, né, Toninho? A unidade latino-americana que eles surgiram a partir do Lava Jato foi em ampliar, né, essa narrativa lavajatista por toda a América, né, do Sul, ali quase toda, mas enfim, na América Latina você teve elementos muito parecidos da Lava Jato, que só trouxe instabilidade para a América do Sul, que só deixou a América, né, e a América Latina também cada vez mais dependente, né, dos Estados Unidos. Então, Toninho, eu fico tão feliz em ver o Lula ativo, pronto para o combate. Ele é uma figura que tem uma luz, né, como é que pode, né? Há um pouco tempo atrás ele estava ali preso, né, e agora está ali de uma possibilidade de ganhar, inclusive no primeiro turno, né? Então, para que isso aconteça, a gente que levante e vamos lutar, né, Toninho? Não só nas manifestações contra né, o Covid, mas também pela eleição e pela vitória de Lula, né? Ok, e é por essas e por outras que nós queremos que o Lula venha para as ruas, venha para os atos, né? Ao contrário de convidar aí os submarinos, os filhotes do Bolsonaro, a esquerda deveria aprovar aí um convite amplo, geral e restrito, né? Não fazer coro com a direita, que não quer que o Lula venha para as manifestações, né? E ao invés de convidar o Frota, a Joyce, o Kataguin, o Catacoquinho e etc. e tal, Dória e outros demônios da direita, convidar aí o Lula, que tem um poder efetivo de mobilização, né? O Frota não traz ninguém para os atos, né? Ele, inclusive, até espanta,
né, porque a rejeição popular aí vai ser grande. O Lula é o contrário disso, né, a presença do Lula impulsionaria ainda mais a mobilização, né, como verdadeira liderança popular que ele... Bom, agradecer aqui a participação do pessoal, o superchat do Paulo César Severa dos Anjos, que mandou aí um recado. Vamos criar um canal da linha do tempo historiográfico audiovisual do PCO para a internet. Aí, fica aí a proposta, nós vamos encaminhar para os nossos amigos aqui do canal Causa Operária TV, e vamos, com certeza, aí discutir essa proposta aí com o Paulo César. Obrigado aí pela contribuição e pela proposta. Bom, rapidamente eu vou passar daqui a pouquinho para a Andréia. Ela gosta de dar boas notícias, então daqui a pouco ela volta com mais uma boa notícia. Mas eu destaco aqui uma rapidinha, que o vice-procurador-geral pública do Aras, da área eleitoral, o Renato Bril de Góes, né, pediu para deixar o cargo. E não é mera coincidência. Ele fez isso daí logo um dia depois dele ter apresentado aí ao TSE um pedido para que Bolsonaro fosse votado por campanha eleitoral antecipada, né? Então, mesmo sendo do Ministério Público Federal, vice do Aras, mas mostrando aí que o país, obviamente, está numa ditadura, que você não pode nem... Era só aí um pedido de abrir um processo, podia não dar resultado, mas o fato é que, coincidentemente, no dia seguinte, né, ele pediu para sair do cargo. Foi só pedir para considerar aí a possibilidade de multar o Bolsonaro por campanha eleitoral antecipada, que sobrou aí para o vice-procurador-geral da República, o vice do Aras na área eleitoral. Bom, eu devolvo para a Andréia, nós vamos entrar aí na pauta internacional, e ela começa com uma boa notícia, e que também desmascara aqui as mazelas da ANAC, né, e do governo Bolsonaro contra a vacina russa. Com você, Andréia. Pois é, Toninho, mais uma boa, olha aqui, e essa daí é para deixar o gado bem preocupado, né, porque o estudo conclui que Sputnik V, no caso, ou 5, é mais segura que a Sinopharm e a AstraZeneca, né? A AstraZeneca é essa que a gente não pode esquecer, que tem lá atrás uma coincidência muito grande, né? Foi uma indústria que até ajudou no processo eleitoral do Bolsonaro. Bom, o estudo argentino conclui que o imunizante, né, que é desenvolvido na Rússia, é mais seguro em comparação às vacinas, que eu citei, tanto a Sinopharm quanto a AstraZeneca, por apresentar menos reações supostamente que são atribuíveis à vacinação. Portanto, Toninho, eles fazem uma pesquisa, né? Essa pesquisa eles vão fazer o estudo, né, que eles fizeram. A vacina russa gera menos sintomas graves do que qualquer um dos outros soros administrados na capital. Então, a taxa de ocorrência, a taxa, né, de ocorrência ficou em torno de 0,7%, no caso do Sputnik V, enquanto as outras duas vacinas, a Sinopharm e a AstraZeneca, variaram entre 0,8% a 3,2% em reações possivelmente relacionadas, né? Então, Toninho, na prática, esse estudo confirma que não houve mortes relacionadas a essa vacina, e a maioria dos eventos pós-vacinas foram leves, como febre, dores de cabeça, enfim. No entanto, também, né, que eu acho que isso que é importante, e sobretudo para a gente, né, demonstra que o viés ideológico, né, do governo Bolsonaro foi fundamental para que não se comprasse a Sputnik V por uma questão básica, por ser da Rússia, né, e optou pela AstraZeneca, optou pela Sinopharm, e vacinas que hoje a gente comprova que elas tem problemas, né, com relação à própria Sputnik V, né? Olha, Toninho, eu acho que essa notícia é muito boa, porque desmascara, mais uma vez, né, que esse governo utilizou uma base, como eles chamam, né, o Ministério das Sombras, né, ali o acordo ali, né,
de bolsonaristas gado renomados, né, Toninho? E ali eles efetivamente pautaram por uma não compra de vacina, mas pautaram também por esse tipo de reação, né, de você ter uma vacina, uma compra, ou uma vacina que não seja tão eficaz, ou então um caráter ideológico para impor a compra dessas vacinas, sobretudo a vacina russa. Já falaram a mesma coisa, né, da vacina cubana, enfim, e, né, sempre que eles podem, eles interferem, né, esse governo interfere e demonstra uma estupidez no que diz respeito à opção pelas vacinas, e a resposta está aí. Mais um estudo comprovando que a Sputnik V é boa, é eficaz e podemos tomar. Ok. Bom, eu sigo aqui com mais uma. Nós estamos na reta final, agora vamos para as últimas notícias de maneira breve, né? Destacando aqui que no Peru, o imbróglio em torno das eleições, que é parte das articulações da direita golpistas para não reconhecer a vitória eleitoral do candidato da esquerda, o Castilho, ganhou mais um capítulo. Um dos ministros do órgão máximo eleitoral lá, a ONPE, o equivalente ao TSE aqui no Brasil, renunciou depois de que 10 dos pedidos de impugnação, 10 dos 200, mais de 200 pedidos de impugnações feitas pela candidata da direita, Keiko Fujimori, foram recusados por 3 votos contra o dele. Ele renunciou para abrir uma crise e ganhar tempo, né? Segue aí ainda sem o anúncio oficial, por conta, lá tem uma norma, né, e os casos precisam ser julgados antes, e apesar de que a apuração se encerrou com o candidato Castilho com cerca de 45 mil votos à frente da Keiko, ela segue lá com mais de 200 pedidos de impugnação e uma crise política. Tem manifestações nas ruas da esquerda, né, a favor da imediata proclamação do Castilho como presidente eleito, e da direita, né, na campanha que a gente viu aqui no Brasil, quando a esquerda ganhou, a campanha de que houve fraude na eleição, sendo que as mais pesadas e claras denúncias de fraude são exatamente contra a direita golpista. Bom, ontem nós falamos aqui do caso do navio inglês que invadiu águas territoriais da Rússia, né, e foram disparados aí tiros de aviso, de advertência contra a embarcação. Hoje tem novidades sobre o assunto e rapidamente a Andréia conta para vocês aí na última participação dela no nosso programa. Vai lá, Andréia. Opa, tá desligado. Muito bem, vamos lá. Então, Toninho, deixa eu só... Oi. Você caiu, Andréia? Volta para mim, produção. Você... Opa, falhou lá a internet da Andréia e eu vou aqui anunciar, vou dar a nota que ela vai dar. Se ela voltar, ela anuncia a última notícia. Bom, a Rússia convocou o embaixador do Reino Unido, né, exigindo explicações sobre o ocorrido, a invasão do mar territorial da Rússia, né, para apresentar os protestos formais do governo russo diante do incidente, na realidade uma provocação, né, poucos dias antes, a provocação da invasão foi feita aí poucos dias antes de que os Estados Unidos e outros setores da OTAN realizem aí manobras, treinamentos militares nas proximidades, no Mar Negro, né, aí nas proximidades da Rússia, no Mar da Crimeia, né, que está sendo vista aí como uma provocação muito clara contra a Rússia. Bom, para encerrar, né, a produção, já estouramos o nosso tempo aqui, já deram aí cartão vermelho para a gente. Eu vou dar a última boa notícia, já que a Andréia não está aqui, né, que é o seguinte: a Venezuela recebeu o primeiro lote da vacina Abdala. Né? Nós falamos ontem aí que o governo de Cuba havia anunciado
que ia disponibilizar a vacina para o povo latino-americano, né? E não foi conversa fiada, não foi promessa de político. Já havia sido assinado um contrato para a compra pela Venezuela de 12 milhões de doses da vacina cubana, e aí chegaram hoje aí o primeiro lote da vacina, né? Um imunizante desenvolvido pela biomédica cubana, que teve 92,28% de eficácia comprovada nos testes clínicos, né, com aplicação. É uma vacina que requer aí a aplicação de 3 doses, né, e o governo venezuelano comprou, no primeiro lote, 12 milhões de doses para aplicar na Venezuela, que, assim como Cuba, tem aí os mais baixos índices de infecção pela Covid, apesar do embargo e da situação difícil enfrentada por esses países. A internet da Andréia falhou, mas ela voltou aqui para se despedir da gente. Voltei, então ficou meio estranho. Eu acho que o negócio aqui aqui tu continua. Eu acho que a internet aqui é bolsonarista, viu, Toninho? Mas a gente vai continuar na resistência. Pois é, mais uma boa notícia, não é, Toninho? Essa é fundamental, essa vacina cubana. Então eu vou deixar. Desculpem, né? Fiquei sem a notícia final, mas enfim, são notícias importantes. Eu agradeço demais. Mais uma quinta-feira, semana que vem eu estou de volta. Pois é, Toninho, vamos ver se a gente tem alguma coisa melhor para falar na quinta-feira, né? A gente está melhorando, né? A gente está melhorando, Lula na parada, a gente tem que continuar de olho. Eu acho muito importante ficar de olho o que essa militância vai fazer por conta das manifestações e não deixar a direita tomar mais uma vez, né, as ruas. Então, até semana que vem, Toninho. Valeu, Andréia. Um prazer estar com você, com toda a nossa audiência aqui da Causa Operária TV. Obrigado aí à nossa eficiente produção, a cargo do comando do companheiro Gabriel. Resumo do dia, volta amanhã, a partir das 20h30. Um abraço, boa noite. Sigam aí com a programação da Causa Operária TV.